Me apresentando, meu nome é Daniel Batista, eu sou graduado em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Ceará, tenho mestrado em Antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e estou agora cursando meu doutorado em Antropologia pela mesma universidade, Universidade Federal de Minas Gerais. E é interessante essa questão do movimento de cotas, porque quando o debate do movimento de cotas eclodiu, a grande questão é justamente a necessidade da inserção do povo negro nos meios acadêmicos, não apenas dentro das universidades, mas também nas outras esferas públicas de poder, concursos públicos, instituição de ensino, porque na realidade o que nós vemos no Brasil é uma segregação muito sutil de vários aspectos, de vários espaços da onde o povo negro entra ou não, consegue permanecer ou não. As universidades são desses espaços, as instituições de ensino pública, como universidades federais, estaduais, institutos de ensino também são esses espaços, e os diversos ministérios que nós temos aqui. E uma das grandes questões que a gente não se previu ao longo desse debate, quando esse debate foi inserido, a gente conseguiu efetivar, a partir da lei de 12.711, que instituiu as cotas para o ingresso nas universidades do Enem e vestibulares, e a Lei 12.990, que instituiu as cotas para os concursos públicos. Várias coisas, foi uma grande batalha, foi uma grande vitória que a gente conseguiu na promoção, na afirmação, na efetivação do programa de ações afirmativas. Só que vários debates foram se gerando a partir disso. Depois que foi firmadas ações afirmativas, outros debates foram feitos, como por exemplo na universidade. Como a gente vai conseguir a permanência do povo negro na universidade? A partir de bolsas, a discussão da permanência é um outro debate. E também tem a questão das fraudes no sistema de ação afirmativa. Porque à medida que nós acionamos, nós conseguimos efetivar, a implementar o programa de ação afirmativa, cotas para negros, cotas para comunidades tradicionais, para populações indígenas, para pessoas com deficiência, que são pessoas que, no fim das contas, além de ter uma maior vulnerabilidade social, no quesito de preterimento de espaço, também tem uma maior dificuldade de inserção nesses espaços, tem a questão também de quem tem direito a acessar esse tipo de política. E o que nós vemos no Brasil é um fenômeno muito interessante, que é um fenômeno que eu acabo de intitulando de maneira jocosa de a esquizofrenia racial brasileira. Que é o negro não se enxerga como negro e o branco ele reivindica para si uma ascendência negra. Ou seja, quando se tem essa questão da implementação de ação afirmativa, todos querem usufruir dessa política de cotas. E como é que fica essa questão? Quem é que tem direito e quem não tem direito a usufruir desse sistema? Aí que se assumem os velhos discursos não apenas da meritocracia, mas principalmente da miscigenação. Porque meu avô é negro, porque meu pai é negro, meu irmão é negro, meu vizinho é negro. Todo mundo é negro, menos ele. Todo mundo é negro. Mas é interessante que essas pessoas, no momento de, por exemplo, acionar uma política de ação afirmativa, elas reivindicam para si uma ascendência negra. Mas na hora, por exemplo, dos preterimentos reais que nós sofremos fora das instituições de ensino, principalmente dentro das ruas, por exemplo, a abordagem policial, ninguém é negro. Não. Essas pessoas não são negras na hora da abordagem policial. Agora, para acessar uma política de ação afirmativa, nós temos isso. E nem na solidariedade, né? E tampouco na solidariedade, porque para se falar contra um caso de racismo, essas pessoas elas não se posicionam. Então, é um caso que é muito delicado a gente tratar, porque, e é uma questão que a gente tem que tornar clara também. Essa questão de quem pode acessar a política de ação afirmativa. Porque o racismo no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que geralmente é o que se toma, por exemplo, de política racial, é o contexto norte-americano, o racismo lá se dá para um racismo de origem. Ou seja, a partir do momento, se você tem um avô, um pai, um parente negro de primeiro grau, de primeira instância, você pode acionar uma espécie de pertencimento étnico. Não, porque ele tem, então ele pertence. É a chamada gota de sangue, a política da gota de sangue. Se você tem uma gota de sangue, essa marca de origem vai definir a sua atuação social no meio contemporâneo nos Estados Unidos. Mas o caso do Brasil é diferenciado. O caso do Brasil não é uma política a demarcação do racismo e do preterimento racial, ele não se dá apenas por uma questão de origem, mas principalmente por uma questão de marca. Traços fenotipos. A leitura social que faz do seu corpo é que vai determinar como as pessoas vão te tratar ou não. Ou seja, eu costumo brincar às vezes quando me abordam perguntando a respeito disso, como nós vamos fazer a respeito, por exemplo, de uma abordagem policial. Na abordagem policial, ninguém vai perguntar se meu avô era negro. Eles vão me abordar pelos traços fenotípicos que eu tenho. E do mesmo modo que muitas pessoas acionam, eu tenho um avô negro, por exemplo, meu avô era branco, então não se trata de uma questão de miscigenação, não se trata de uma questão de marca de origem, se trata de uma questão de
de uma questão de marca fenotípica, uma marca contemporânea, um traço do seu corpo. Sem dúvida. Então, nós vemos isso muito recorrente dentro dos processos seletivos no Enem, principalmente para cursos mais elitizados, como medicina e direito, e as engenharias também. E agora nós estamos vendo isso nos concursos públicos. Em vários concursos públicos que nós estamos fazendo. Aí é que o negócio agora pegou, né? Porque você tá disputando os espaços mesmo, né? Garantido. Na universidade você vai, disputa, o cara vai ali, mas tem muito lugar, né? Agora o espaço do dinheiro econômico, do valor, do poder, do posicionamento de tomar grandes decisões, né? Aí entra... Aí a guerra é maior. E é nesse momento que o movimento negro ele define essa situação de uma maneira muito... Eu acho que de uma maneira muito assertiva, quando fala da questão da afroconveniência, quando você aciona a sua descendência negra quando lhe convém. Isso também é um privilégio, isso é uma questão que nós devemos trabalhar, porque as pessoas que são negras de fato, elas não podem simplesmente apagar ou realçar a sua negritude. Elas são negras e pronto. Ela não pode ser negra hoje e branca amanhã, ou pode. Negra aqui e branco ali, não existe isso. E a grande questão é que muitos candidatos brancos, eles têm se declarado como pardos para concorrer às vagas de candidatos negros, para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras. Então, isso é uma questão muito delicada, que ela está sendo aflorada agora e que a gente precisa escrachar de várias maneiras. A gente precisa denunciar. Denunciar. Isso é uma questão ética mesmo, né? É de um mau caratismo enorme, rapaz, isso, né? Sim, é necessário haver esse tipo de denúncia. Tem que ir para cima mesmo, tem agora, que denunciar. Daniel, como é mesmo que foi esse caso? Porque acho que o pessoal aqui está curioso para saber. Esse caso que você veio denunciado sobre o... Conte o seu caso, né? É uma vaga, né, que foi tomada por um branco? Sim. No meu caso, houve um concurso público em 2016 ou 2016 do Instituto Federal. E nesse concurso público, assim, foi naquele período de turbulência em que não se sabia exatamente como é que ia ficar o contexto político brasileiro, o contexto do golpe, em que o Michel Temer assume. Então, tem uma demanda de vários concursos, com uma ampla quantidade de vagas, para se provir, por exemplo, o quadro de docentes do Instituto Federal aqui do Ceará. Nesse concurso eu ingressei como candidato cotista na área de História Geral. E dentro desse concurso, outros candidatos que também se ingressaram na condição de cotista entraram em contato comigo dizendo: Daniel, eu sou um candidato da Bahia, também estou prestando o mesmo concurso que você. Você percebeu as pessoas que estão prestando concurso na área das cotas? Olha o nome da lista de cotas. E quando nós fomos pesquisar pelas redes sociais, nós achamos pessoas brancas concorrendo na qualidade de cotistas. E é aquele mesmo caso, pessoas brancas que se declaram como pardas estão concorrendo na qualidade de cotistas negros. Foram feitas denúncias junto ao Instituto Federal, no período do processo seletivo do concurso. E o Instituto Federal ele foi muito enfático ao delimitar que a regra seria delimitada de acordo com o edital. E o edital ele já previa esse tipo de situação, tanto que o edital ele prescreveu a formação de uma banca de averiguação fenotípica. Houve essa banca ela averigou para ver quem são os candidatos aptos. Nós soubemos aqui, inclusive pessoas que nos falaram que até parabenizou essa atitude, foi uma atitude correta, né, de passar pelo uma banca. Pelo olhar, né? Pelo olhar, né? Sim, um olhar. Inclusive, uma das pessoas que compunha essa banca era a professora Zelma Madeira, militante do movimento negro aqui no Ceará. Referência no movimento. Referência aqui no intelectual estado. E de movimento. Sim. E ela compôs essa banca, participamos dessa banca, fomos avaliados por essa banca para ver quem estava apto ou não. E alguns candidatos eles foram preteridos, eles foram dados como indeferidos. Isso. E o edital ele é claro. Quando os candidatos são dados como indeferidos ou faltam essa banca de averiguação fenotípica, eles não perdem a vaga no concurso. Eles apenas são remanejados para ampla concorrência. Mas o caso, por exemplo, que me levou até aqui ao programa, é que justamente na minha área, um desses candidatos, que foi indeferido 2 vezes, ele foi indeferido na primeira avaliação, ele entrou com recurso, ele foi indeferido na segunda avaliação, e depois ele entrou junto ao Ministério, à Justiça Federal, com a denúncia dizendo que eu tenho direito a acessar essas vagas como cotistas porque meu avô é negro, a minha descendência é negra, a minha família é negra, e eu estou aqui agora querendo assumir essa vaga. Ele entrou na Justiça Federal e a Justiça Federal deu essa causa, a nomeação dele sob júdice, ou seja, a nomeação liminarmente, dele... né? Liminarmente falando, ela está obrigando o Instituto Federal a nomeá-lo enquanto candidato. A grande questão, porém,
é que o único candidato apto para aquela área assumir a condição de cotista seria eu. Então ele está ingressando no meu lugar na condição de cotista. Como ingressaria em qualquer lugar de qualquer uma outra pessoa negra, né? Qualquer outra pessoa negra. Então, as duas pessoas negras que estavam aptas na nossa frente a assumiram o cargo da maneira devida, e eu, que seria o próximo, fui preterido por conta desse candidato que resolveu assumir, resolveu brigar na justiça para dizer que, pela descendência dele, ele tinha direito a assumir esse cargo. Então, assim, e você já entrou com recurso também? Sim, eu estou procurando mobilizar os meios na justiça, os meios que me apetecem, para poder trabalhar essa questão, poder defender o meu direito. Mas a intenção aqui é justamente claro, porque esses casos devem estar acontecendo no Brasil todo, né? Claro, com certeza. Com certeza. Não é um caso apenas do Instituto Federal do Ceará, não é um caso apenas do Ceará, é um caso brasileiro. Eu acho que esses casos eles têm que ser divulgados aqui. Por incrível que pareça, assim, o racismo ele é uma questão, ele é um crime perfeito, como diriam. Porque aquele que denuncia o racismo, muitas vezes ele pode ser acusado de volta. E ele é tão perfeito que às vezes você nem denuncia, né? Ele se dá de uma forma naturalizada. Por exemplo, que é o caso do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, nós passamos 180 anos reivindicando um espaço no Supremo Tribunal Federal, uma cadeira, um assento, né? E chega no momento de abertura política do país, onde esse lugar foi cedido, uma vaga, né? Quer dizer, sempre dentro do percentual de negros que nós somos no país, nós tínhamos direito a 5 vagas, né? Dentro do Supremo Tribunal Federal. São 11 cadeiras, nós somos 54%, nós teríamos no mínimo 5 cadeiras, né? 5 assentos naquele. Aí foi dado 1. E esse 1 que foi dado, né? Ele, na verdade, representou muito, porque o mundo inteiro, né, nós tivemos matéria internacional colocando que, pela primeira vez, o Brasil saía de uma representação jurídica tendo como imagem a corte da Dinamarca, né, que só tinha branca. Então, e o Brasil não era branco. Então, pela primeira vez, você tinha ali sentado uma representação de um povo que representa a construção desse país, né? Um povo que representa mais da metade da sua população, um povo que representa a cultura desse país, né? E, no entanto, não foi substituído. E esse não foi substituído, que eu particularmente considero um ato de racismo, né? Ele é um ato de racista, e ele não foi sentido, ou ainda ele não foi denunciado, ele não foi visualizado, né? Como esse elemento racista presente na sociedade brasileira, independentemente de ser esquerda ou de direita. E aqui, né? Bernardo, aqui nós não podemos, a gente tem que ter a dureza, né? Também de aqui acusar o Poder Judiciário. Veja só, o Poder Judiciário brasileiro, que dificilmente julga um caso de racismo como racismo, raramente você tem pessoas condenadas por crime de racismo nesse país, né? Nós conquistamos uma política compensatória, né, que é a lei das cotas, e aí um juiz joga na lata do lixo uma lei, inclusive com a jurisprudência já também definida no STF e tudo, de quem já tentou derrubar a lei das cotas no STF e foi vencido. Aí um juiz lá de primeira instância, né, no auge da sua representação, né, de branquitude também, quer jogar na lata do lixo uma política dessa. E quando você dá essa vaga a uma pessoa que não tem as características negras, que não sofrerá o racismo, né, portanto as cotas ela tem um direcionamento. Ela é para um grupo que historicamente, né, tem as maiores dificuldades de ascensão a determinados espaços. E essa política é jogada no lixo por um juiz que concede liminarmente uma decisão por um cara que diz que o avô dele, que o avô, o bisavô, que o tataravô dele. Se seguirmos essa lógica, a humanidade é negra, segundo essa lógica, né? Porque viemos da África, o nosso tronco é africano. As teorias mais avançadas da antropologia, inclusive, né? Feita, descoberta pelo nosso grande negro africano, o Cheikh Anta Diop, né?
e coloca que o povo, a raça humana sai da África e sobe, né? Ou seja, tudo ali está descendo. Então todo mundo, então não tem nenhum problema. Aí a gente cai no discurso religioso, cai em todos os discursos que somos todos iguais e estamos resolvidos. Então acaba o programa, viu, Danilo? Não vai ter mais fala negrada, não tem mais nada, porque não existe, nós somos todos iguais, né? Não tem mais problema, entendeu? Então, Daniel, eu só pediria que você colocasse suas considerações aí, no final, porque nós estamos muito apertados mesmo. Mas agora, a partir de fevereiro, nós vamos inaugurar também os nossos teasers pelo YouTube, né, do Fala Negrada. E a gente podia fazer um sobre essa né, questão. Então eu já vou convidar você para fazer um teaser, né, numa livezinha do YouTube, do Fala Negrada. Estamos dependendo só de alguns acertozinhos de imagem e tal. Né? E você continuar com a gente aqui fazendo, vamos puxar, vamos ver se mais pessoas entram nesse movimento. Claro. Eu acho que você deveria, não sei se você já conversou com a professora Zelma Madeira. Já conversamos, né? Estamos trabalhando juntos. Estamos trabalhando junto. O que depender da gente, enquanto militante do MNU e enquanto aqui da Rádio Fala Negrada, pode contar com a gente, que a gente está aqui do teu lado, a gente está do lado da Negrada brasileira e numa perspectiva, inclusive, de buscar um dia que não precisamos mais dessa... Agora você já recorreu, né? Sim, já recorreu, né? Ok. Bom, agradeço pelo apoio, porque eu acho que isso é muito importante e em termos de considerações aqui finais, eu acho muito interessante a gente destacar que essa nunca é uma atitude isolada e nunca é uma atitude individual. Sem dúvida. Isso tem que ser uma atitude, isso tem que ser a reação a esse tipo de ato, a esse tipo de contexto, ela tem que ser uma reação não apenas política, mas tem que ser uma reação de grupo, uma relação coletiva. Com certeza. Solidária, né? Porque militante. Isso não afeta apenas o Daniel, não é uma questão apenas do Daniel. É uma questão do desmérito de toda a política de ação afirmativa e o desmérito de uma política de ascensão da população negra a esse espaço de poder. Então, assim, eu acho que em termos de considerações finais, eu gostaria de destacar que não apenas esse caso, mas outros casos que também estão acontecendo em todo o Brasil, é necessário, e também no estado do Ceará, porque no estado do Ceará o discurso maior é que não existem negros isso, aqui, e por conta disso nós não precisamos de política de ação afirmativa, mas que a reação ela tem que ter coletiva, ela tem que ser coletiva, tem que ter grupos tomando essa frente também, porque uma pessoa apenas não consegue. Isso é uma experiência que todos nós passamos, uma pessoa apenas não consegue reagir a esse tipo de questão. Agora, quando você tem uma pressão popular, uma pressão de um grupo, isso funciona de uma maneira mais efetiva e os parâmetros da discussão se tornam, inclusive, de uma maneira mais bem delimitadas ao público que é leigo, no fim das contas, em torno dessa temática. Então, eu agradeço pelo espaço, agradeço pela solidariedade, espero poder falar outras vezes a respeito dessa questão também e falar de outras questões que também não são muito salientes aqui para a população negra do Ceará e do Brasil. Muito obrigado, Daniel. As portas, os microfones estão abertos para você. Apareça. Podemos ver todo sábado, inclusive colocar o acompanhamento, né, do processo. Eu acho que isso pode se transformar numa coisa boa aqui para todos nós. Muito obrigado, um bom dia. E vamos continuar com o nosso Fala Negrada, o programa da cor do povo brasileiro. Né? Estamos aqui dando um alô aqui mais para mais algumas pessoas aqui que está nos ouvindo do programa, costumeiramente nos ouve, né? O Eluá Hussein, de Cotonou, Benin, um abraço aos brasileiros do Benin, o povo de Agudá, que falam português e está nos ouvindo.